Olá, boa tarde, a graça e a paz de Jesus, a sua vida. É um grande prazer que você esteja conosco em mais um devocional de casais da Igreja Assembleia de Deus de Passo Fundo. Deus é maravilhoso e nos propicia que estejamos, apesar de termos que manter uma certa distância física no momento, mas ligados, unidos por aquele que nos ama, por aquele que foi à cruz, que é Jesus Cristo. E graças a Deus, porque Ele certamente tem propósito com esse programa, contigo que está acessando, com o teu casamento, com a tua família. E eu gostaria de apresentar quem está aqui conosco. Primeiramente, Cris, minha esposa, bênção de Deus. Também aqui eu poderia citar diversos meios, títulos, né? Por exemplo, missionários, mas eu acredito que vocês vão ficar muito felizes se eu disser os servos do Senhor que estão aqui, o irmão Sander, a irmã Cidiane. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Também comigo aqui, o irmão Gessé, no louvor, que Deus abençoe. Obrigado pela disponibilidade, Gessé. Deus é maravilhoso. E tem toda uma equipe aqui, a liderança desse trabalho. Que Deus abençoe a cada um. Deus é bom. E eu gostaria de iniciar nessa tarde, nesse início de noite, com uma palavra do Senhor, que está no livro de Jesus, melhor, no Evangelho de Jesus, segundo João. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que dizem o seguinte: diz a palavra do Senhor: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Toda palavra que será trazida nessa noite, o cerne sempre está ligado a que você esteja nos braços de Jesus. Saiba que você tem uma paternidade que não é só aquela de seu pai, sua mãe, mas aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é também conhecido como Filho de Deus. Então, receba o Senhor. O Senhor Jesus veio, muitos não o receberam, veio para os seus, mas os seus não o receberam, diz a palavra do Senhor. Mas aqueles que o receberam, esses são conhecidos como filhos de Deus. Você tem essa oportunidade. Eu gostaria de estar orando por você nesse momento. Senhor Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor, por aquilo que não Te agrada, Senhor. Mas a Tua graça nos alcança, Senhor, a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, abençoa, Senhor, cada pessoa que está envolvida nesse devocional. Abençoa cada pessoa que está acessando nesse momento, conectada conosco, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, que a Tua graça, Senhor, venham a visitá-los, meu Deus. E, meu Deus, que tudo que ocorra aqui seja para honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Abençoa a cada um. Colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos aqui presentes, aos internautas, sejam bem-vindos a estar aqui conosco neste devocional de casais. E eu quero aqui fazer um convite muito especial para que vocês participem, interajam conosco no chat do YouTube. E hoje nós vamos ter aqui no quadro Fica a Dica, falaremos sobre conflitos conjugais. E nós queremos saber a tua opinião. Como podemos resolver os conflitos conjugais? Interaja conosco, participe. Também o Ministério de Casais está nas redes sociais, Instagram, Facebook, também no aplicativo WhatsApp. Você que tem interesse e queira participar desse grupo abençoado, fale conosco, que nós iríamos te adicionar. Amém? Eu creio que
O irmão Gessé tem um louvor aí para nós estarmos adorando ao Senhor juntos. E você aí em casa, ergue o som, cante junto, louve, porque o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Eu quero saudar todos os irmãos, agradecer mais essa oportunidade que vocês me concedem de estar aqui, né, para adorar a Deus junto. E eu estava na minha casa e me perguntando o que eu vou cantar lá, né? Pensando em alguma coisa relacionada a casamento e tal. Mas não saía da minha cabeça essa canção que eu vou cantar agora. E é uma canção que nós começamos a cantar desde o início do ano aqui com os jovens. E na metade da música ela diz assim que nada pode impedir o agir do Eterno na nossa vida. E eu acredito que tem muitas pessoas nos assistindo agora com seus casamentos frustrados, com problemas familiares, mas através desse louvor eu acredito que essas pessoas vão tomar posse dessa palavra e declarar que nada nem ninguém pode agir o do Eterno na nossa vida, amém? Das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o Eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados, seu sangue nos salvou, todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Preparem o caminho ao Rei, o Deus que vem salvar está aqui para libertar. Quem pode impedir o Eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados, seu sangue nos salvou, todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Pode impedir o Eterno? Quem pode impedir o Eterno? Quem pode impedir o Eterno? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados, seu sangue nos salvou, todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem impedirá o agir do Senhor, né? Ninguém. Nosso Deus é poderoso. É o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. O mesmo Jesus, quando lemos
no Evangelho, que operava milagres, ele segue operando milagres. Mas o grande propósito dele é a salvação tua e da tua casa. Esse nosso Deus é maravilhoso. Já temos interações aqui no YouTube. E a propósito, encaminhe para os seus contatos, compartilhe, envie, diga lá, olha, tem uma mensagem para casais, e se for solteiro também, porque é um começo, é voltado para isso também, não é? Então esse Deus é bom. Encaminhe, viu? A palavra de algumas pessoas já estão compartilhando, já estão trazendo aqui algumas considerações a respeito do que vai ser tratado no quadro Fica a Dica. E o quadro Fica a Dica vai tratar sobre conflitos no casamento. Algo tão delicado, né? Que muitas vezes leva as pessoas a tomar decisões precipitadas, equivocadas. Então, nesse momento, eu quero compartilhar aqui o que já disse a irmã Carla. Lindo sábado que Deus nos concede. Creio que os conflitos no lar podem ser resolvidos com oração e diálogo aberto entre o casal e humildade para compreender o outro. É a mais pura verdade, né, Carla? E aí também o irmão Márcio Dias, falando menos e ouvindo mais, à luz da Bíblia, queremos ser uma boa maneira de evitar conflitos no lar. E tem mais gente chegando. Vamos aqui noticiar a irmã Marceni, a paz do Senhor, a irmã Eva, Deus a abençoe, nosso irmão Mauro que está aqui trabalhando conosco. Vamos ver o irmão Eric Chaves, que é de Rio Branco, no Acre. Deus abençoe, Glória Eric. A Deus. Prazer recebê-lo. Aqui nós estamos com friozinho, creio que aí tá bom o clima, né? Quando estivemos em Rio Branco, era madrugada e já estava quente. Deus é bom. Esse é o nosso Deus, Deus de perto e Deus de longe. Vocês aí ligadinhos conosco. Obrigado pela tua audiência, meu amado. Quem mais está conosco? A Lucila, minha mãe, Deus abençoe, Benhur, Arthur está lá com eles, Deus abençoe vocês. Também a Verônica e o Avelino, queridos tios, Deus abençoe, sempre estão acompanhando o devocional. E graças a Deus nós já temos visto tudo que o Senhor tem feito na vida de vocês, mas Ele tem muito mais ainda. E nós não poderíamos deixar aqui de registrar os parabéns aos nossos tios queridos, tia Verônica, tio Avelino, pelos 55 anos de casamento. Isso não é para qualquer um, né, irmã? É isso aí, né, Cidiane? 50, já passou das bodas de ouro, glória a Deus. Esse casal aí tem muito para falar sobre como lidar com os conflitos. É isso aí, interaja aí conosco. Graças a Deus. Também estão conosco Elisângela Schleder, dando boa noite, Marlene Fraida, também dando a paz do Senhor, a Adriana Casarim, a irmã Elisângela Satra, a Diana, o irmão Eliel e Patrícia Roque estiveram conosco semana passada, com quem aprendemos muito. Deus abençoe vocês. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Siga curtindo, siga enviando, siga compartilhando. E agora nós queremos entrar, então, nesse momento, né, Cris, do quadro Fica a Dica, sobre como lidar com os conflitos dentro do casamento. Em primeiro lugar, ouça um ao outro. Uma boa comunicação, um conflito, muitas vezes, decorre de uma má comunicação entre o casal. Né? É verdade. E não pense que uma divergência, uma desavença, uma discordância, por si só, seja algo incontornável, de maneira alguma. Um casal que tem intimidade, um casal, irmão Sandro, que tem comunhão, também vai ter diferenças, e isso faz parte do processo. Aliás, se concordarem em absolutamente tudo, aí eu acho que está faltando, está muito por cima, né? Esse relacionamento. E graças a Deus, então, né? Mas nós vemos que as pessoas, os casais de modo geral, lidam de diversas maneiras. Maneiras não tão boas, né, Cris? E outras que realmente podem conduzir a uma solução daquela dificuldade que o casal está passando. Então, nós temos que saber de que maneira eu estou tratando aquilo que está chegando até a minha casa, aquele momento em que há uma discordância ou um conflito. Quero te dizer que simples diferença de pensamento não é motivo de conflito, é motivo de aprendizado, é oportunidade. O casal cresce junto, há complementação.
O Senhor fez o homem, fez a mulher, e do homem a fez, como diz a palavra do Senhor. E nós sabemos que há um processo de união, o processo do unir-se que fala em Gênesis. E esse processo é um processo que vai continuando durante todo o casamento, onde há um ajustamento do casal. E os conflitos vão acontecer naturalmente. Mas como lidamos com eles? Eu posso elencar 5 maneiras que os casais, em regra, utilizam. E a imensa maioria delas não resolve, intensifica o conflito. Uma delas é quando tem alguma contradição entre si, a adversidade, é desviado o assunto. Há quem desvie, ignore. A esposa traz a demanda, o marido troca de assunto, ele não enfrenta aquela dificuldade com amor, reconhecendo que ali também está o vaso mais frágil. Então, essa é uma maneira que só causa danos ao casal. Não resolve nada. Há quem, por outra forma, haja com retraimento. Não, é comunhão. E retraimento me vem à mente quando um casal, por exemplo, tem alguma dificuldade, um vai à mesa, o outro não está à mesa. Nós falamos sobre a comunhão da mesa na semana passada, que a importância da família estar reunida. Jesus nos ensina assim, né? A ceia, os momentos que o Senhor nos revela a respeito de estar ali reunido. Muitos se retraem. Marido para a sala, esposa para o quarto, poucos se falam, poucos se encontram. Não enfrentam a adversidade, mas preferem, ficam distantes. E isso não pode acontecer. Uma outra forma com que muitos tratam é o acordo. Só que no acordo, por mais que ele possa parecer até inicialmente interessante, faz com que talvez não se encontre a melhor solução, porque vai haver alguém que vai estar cedendo, e talvez aquela opinião daquela pessoa realmente seja aquilo que vai fazer a diferença positivamente para o casal. Talvez possa gerar uma omissão. Há solução melhor até do que o acordo, vale dizer. Há quem tente resolver pela vitória. Ou seja, eu tenho razão, eu tenho que vencer. Só que se eu acho que eu tenho razão, aí eu já comecei muito mal, porque eu já não estou me dando a oportunidade de ouvir. Não, o casal tem que conversar. Não há vitória, onde há uma vitória, há uma derrota, e o casal anda junto. O casal anda em direção ao alvo. A família tem que espelhar o agir de Jesus. E ainda há uma última maneira que gostaria de citar, que é a resolução. Essa é a que devemos buscar. Porque na resolução, nós realmente, apesar de não anuirmos em tudo, de divergirmos, nós realmente vamos buscar resolver aquilo que tem causado o conflito. E nós temos o exemplo de Jesus, poderia citar muito rapidamente a passagem de João 8, capítulo 1 a 11, da mulher adúltera, a mulher que é apanhada em adultério. E essa mulher é trazida ao Senhor, posta em pé, em meio ao povo. E aí os escribas e os fariseus vão dizer lá, perguntam a Jesus o que fazer. Na verdade, estavam testando a ele, por conta das ordenanças da lei de Moisés. E Jesus vai dizer que aqueles que não têm, eles esperavam que ela fosse apedrejada, que Jesus referendasse algo nesse sentido. E Jesus vai dizer que se eles não têm pecado, que eles atirassem a primeira pedra. E eles começam a se retirar naquele momento. Jesus resolve quanto àqueles homens. E com relação a ela, que havia sido apanhada em adultério, o Senhor também resolve. Porque Ele vai dizer a ela, vá, eu não te condeno, vá e não peques mais. Onde tem Jesus, tem resolução, seja na tua vida, seja na tua casa, seja na tua família, onde for. Não é isso, Cris?
É verdade, glórias a Deus que nós possamos ter esse método de resolução de conflitos em nossas vidas, nos nossos casamentos, porque esse é o método infalível, método resolutivo, porque os outros é aquele jeitinho, né? Ou às vezes retraindo, ou às vezes querendo estar certo acima de tudo, o método vitória, né? Custe o que custar, eu estou certo. E a gente bem vê que o exemplo de tudo e para tudo é Jesus. Então, como trouxe aqui o Rafael, que nós possamos colocar na prática o método resolutivo. Mas quando a gente fala de conflito, é importante saber que isso é um fato da vida e que acontece em todo casamento. E por que isso acontece? Porque são pessoas diferentes, pensamentos distintos, culturas, muitas vezes, diferentes, tudo isso junto e misturado. Então, veja bem, então, é normal que isso venha acontecer, Cidiane. É normal, Sandro, que venha ter o conflito. É um fato que vai ocorrer mais cedo ou mais tarde no casamento. Então, o problema é o conflito? Não. O problema é a forma com que nós encaramos o conflito. É a forma que nós, em si, reagimos ao conflito. Então, a dica aqui hoje, no quadro Fica a Dica, é como nós lidar, então, enquanto casal, com os conflitos conjugais. E aqui nós queremos deixar para vocês, que estão em casa, ligadinhos aqui conosco, 5 dicas. A primeira é, quando surgir um conflito, em vez de reivindicar a liderança, ouça atentamente a outra pessoa. Lembre-se do que diz a palavra de Deus em Tiago 1,19. Pronto para ouvir e tardio para falar e irar-se. Aqui, o Márcio, meu cunhado, quero aproveitar e já deixar um abraço, bem compartilhou aqui conosco que o segredo é ouvir. E é verdade. Muitas vezes nós queremos falar, e esquecemos do principal, que é ouvir. Antes de nós falarmos, nós devemos ouvir. Porque se nós ouvíssemos muitas vezes, não somente em relação ao casamento, ao cônjuge, mas em outras áreas das nossas vidas, nós evitaríamos muitos problemas, muitos conflitos. Então, a dica é, ouça. Porque, como fala a palavra, para nós sermos tardios ao irar-se. Então, o que significa é que a ira, ela é também natural ao ser humano. O problema não é a ira, o problema é nós pecarmos. Então, ouça primeiramente e atentamente o seu cônjuge, e é uma dica muito boa para evitar conflitos. A segunda dica de como lidar com os conflitos é escolha um momento propício para conversar, para tratar desse conflito, desse problema. Porque aqui, enquanto mulher, né, Cidiane, a gente às vezes quer falar, e não é a hora. Está lá o marido que gosta do futebol, daqui a um pouco assistindo um futebol, está cansado, daqui a um pouco quer ir descansar, dormir, a mulher, não, porque eu tenho que falar, porque eu quero falar. Quando vê aquele problema que era pequeno, se torna maior. Então, escolha o momento certo, o momento propício para falar do problema, do conflito, para tratá-lo e para aplicar, sim, um modo resolutivo. Terceira dica, defina as áreas de concordância e discordância no conflito. Quarta dica, defina o problema. Isso aqui é muito importante. Nós, enquanto mulheres, né, agora eu vou falar aqui, né, hoje eu estou pegando pesado com as mulheres, mas é que é verdade. A mulher tem muito daquilo, né, Cidiane? Mas aquilo lá que tu me fez lá, e traz coisa lá de não sei quantos anos atrás. A Cidiane está dizendo 1820, nem tanto, né, Cidiane? Mas é mais ou menos isso aí. Então, defina o problema. Se você está falando de tal problema, foque nele, não traga outros juntos. Isso é muito importante. Senão não resolve nenhum, não é? É verdade. Só piora. Então, não traga
problemas passados. E quinto, por último, a parte difícil a gente deixa para o final, né? Essa dica aqui de como lidar com o conflito é uma coisa difícil, mas muito importante de ser feita. Identifique sua própria contribuição para o problema. Porque pouquíssimos conflitos, Gessé, são unilaterais. Sempre tem uma contribuição, ou, na maioria das vezes, não vou usar a palavra sempre, tem uma contribuição de um, de outro. Então, identifique qual que é a tua contribuição nesse problema. Talvez você está sendo omisso, em determinada situação, você precisa falar, ou talvez você precisa recuar. Qual que é a tua contribuição em tudo isso, nesse conflito? Identifique ele, é muito importante. E, por final, quero deixar aqui também a dica para os solteiros, para aqueles que estão pensando em casar. Tudo isso vale para vocês, viu? Mas eu quero dizer que, se eu pudesse resumir aqui, uma dica é: ouça com atenção os conselhos, as críticas que você receber e procure corrigir. Porque, se você for um bom ouvinte e corrigir aquilo que precisa ser corrigido enquanto solteiro, lá na frente você também vai evitar muitas coisas, muitos problemas que talvez venha a ocasionar no casamento. Amém? Graças a Deus, e lembrando que a resposta branda desviou furou também. É, né? Verdade. Deus é bom. Vamos aqui para mais algumas interações. Elisângela Chaves, também de Rio Branco. Quem mais está conosco? O irmão Cássia, Letícia, bênçãos do Senhor. Dizem que Deus abençoe essa tarde, Deus abençoe todos os casais, para chegar ao comum acordo. Quem participa mais? A irmã Patrícia Alves, Deus abençoe. A irmã Patrícia Roque disse: 2 ingredientes imprescindíveis para a resolução de conflitos: humildade e empatia. É verdade, vale lembrar que o Senhor rejeita o soberbo, né? Mas Ele tem prazer naquele que é humilde. Também vai dizer aqui a irmã Rosane Bianchi Godinha: paz do Senhor. Irmão Gilceu, compartilhando aqui conosco: a paz do Senhor com todos, acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Amém. Colossenses 13:14. Também participa o irmão João Miguel e a irmã Zelma. Graças a Deus pela participação, pelas suas participações de cada um. Continuem. O quadro Fica a Dica se encerra hoje por aqui, mas agora nós vamos para reflexão, para a boa e perfeita palavra do Senhor, que será compartilhada pelos servos do Senhor, pelo missionário irmão Sandro, pela irmã Cidiane. Então, irmã Cidiane, Sandro, vocês têm toda a liberdade para trazer a palavra que estiver no coração de vocês. Amém. Quero aproveitar aqui para saudar vocês, né? Especificamente esse casal abençoado que está a cargo de trazer hoje uma reflexão para todos nós e para você, em especial, que está aí em casa acompanhando este devocional. E ambos, Cidiane e Sandro, são dentistas, excelentes profissionais, lideram com excelência os adolescentes da nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui de Passo Fundo. São missionários, lideram a missão Moçambique, e mais do que liderar, eles vão a campo também, bênção de Deus. E, acima de tudo, como disse o Rafael aqui anteriormente, que nós poderíamos elencar vários aqui preceitos desse casal abençoado, mas, acima de tudo, eles são servos do Senhor. E hoje estão aqui para servir. Amém? Então, hoje o tema escolhido será Estabelecendo a Cultura do Reino na Família. Por favor, Sandro, Cidiane, estão com a palavra. Amém. Paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui, agradecemos ao convite e pedimos a Deus que continue abençoando esse importante trabalho na mão de vocês, Rafael, Cris, Elias, Evanus. Que Deus seja o Gilceu e Jocélia também, e que Deus seja abençoador disso, porque realmente é uma coisa de suma importância dentro da igreja de Jesus. Amém. Eu vou ler um texto e depois a Cid vai falar um pouquinho. Eu convido os irmãos a acompanhar João 17, capítulo 17, versículo 11. A segunda parte. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Amém?
Paz, Senhor. Irmãos, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Muito obrigado pelo convite, né? Em nome do Elis da Vanusa, a gente agradece a todos. Deus abençoe. Importante o Ministério de Casais, muito importante, porque é a coluna, né? Eu tenho falado muito que se nós não entendermos o reino, a cultura do reino, o que é uma cultura? Quando a gente fala de cultura, né? Cultura é um complexo que é de ações, é um conjunto de normas éticas, normas morais, de crenças, de costumes, hábitos, aptidões de um povo, de uma nação, de uma sociedade, né? Então, eu tenho, nesses dias, nós, lá em casa, a gente tem parado e tem pedido a Deus que tenha misericórdia e abra nossos olhos, calibre nossos olhos, para que a gente comece a entender a cultura do reino. Essa cultura tem que ser estabelecida dentro do nosso lar. Quando a gente fala de conflito no lar, irmão, a gente começa a entender que Jesus, ele não nos aprova em tudo, porque todo dia em alguma coisa nós traímos a Cristo. Nós traímos, irmãos, nós somos traidores. Nós traímos em atos, pensamentos. Jesus não nos aprova, mas ele nos aceita, por sua misericórdia e graça. Muitas vezes, dentro do casamento, temos problemas, todo dia temos problemas. Podemos não aprovar o que um outro faz, mas temos que aceitar. E nisso, na aceitação, passa tudo aquilo que os irmãos já conversaram. A gente tem que entender, irmão, que Jesus, ele celebra a vida. Ele não celebra qualidades. Quando eu celebro qualidades, eu me frustro, porque eu sou humana. Eu sou natureza adâmica. Eu sou pecadora. Eu tenho uma raiz terrível, carnal, que me trai todo dia. Então, Jesus, Deus, ele celebrou a vida e não celebra minhas qualidades. Porque a hora que ele celebrar minhas qualidades, ele vai se frustrar, ele não teria morrido por mim na cruz. Então, quando eu olho para o meu cônjuge e quero ver só qualidades nele, não vai dar certo. Porque nós somos natureza adâmica. Nós temos que entender que nós nos complementamos. Temos falhas, dificuldades, mas nos complementamos. Então, quando a gente começa a entender dessa natureza e dessa cultura que tem que invadir os nossos lares e nós temos que mudar nosso pensamento. Quando Jesus ele passa lá pelo tanque de Betesda, Jesus entra lá, você entende, irmão? Como nós estamos vivendo de Jesus? Olha, Deus fechou tudo e disse, volte-se. Porque não se derrama vinho novo em odre velho. E, irmão, é muito sério isso. É muito sério. As coisas de Deus são tremendas. E tem uma promessa. E Deus tem falado tanto ao nosso coração. Tanto. E, irmão, tu pode escrever e pensar nisso. Há um tempo, ainda antes da vinda de Cristo, Deus está preparando os odres. Porque tem vinho novo para derramar. Amém. E quem entender e receber, vai entender e vai procurar o arrependei-vos do João Batista. João Batista disse, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz, só a voz, mas quem clama não sou eu. Tem algo que clama dentro da gente. Nós somos a voz que clama, mas tem alguém que está fazendo nós clamar. É o próprio Jesus. Então, irmãos, quando Jesus estava lá no tanque de Betesda, e tinha um paralítico, e nós somos paralíticos, meu irmão, e não adianta nós tentar pensar o contrário, porque somos paralisados em tantas coisas. Você lembra que o povo esperava um movimento, né? Esperava um movimento. Sabe que muitas vezes nós esperamos movimento, nós esperamos apostilas, esperamos congresso, esperamos seminários, esperamos mil coisas, né? No meio dos adolescentes, eles esperam muito, eles esperam acampamento, junção, eles esperam. Faz parte, mas não é o todo. A gente tem que entender o todo. Aí a parte, ela é só o complemento. Sabe que quando nós chegamos na igreja, a gente chega e pensa que aqui tem uma prateleira de remédio, né? A gente vem para aquele dia e busca a porção diária do remédio. E alivia o sintoma.
Eu chego aqui hoje, busquei minha porção diária, vou embora. Amanhã volta todo o problema de novo, porque o remédio só alivia o sintoma, ele não cura. Então, nós não somos mais prateleira e nem viemos mais buscar só o remédio. Nós temos que vir buscar transformação. Então, nós, enquanto casais, enquanto igreja, nós temos que entender que, quando lá no tanque de Betesda, um movimento acontecia e todo mundo esperava aquela água se movimentar para se jogar, Jesus sai do movimento. Olha só, Jesus não está ali, está fora de tudo isso. Ele passa, saiu do movimento, junto a alguém que ele conhecia o coração, toma, cura, restaura e transforma. Irmãos, é hora de nós voltar para nós e entender que essa cultura de Deus, os hábitos, aptidões do reino. Olha, irmão, a aptidão é muito tremendo. Olha, dá para a gente conversar tanto sobre isso. Quando eu imprimo isso dentro do meu lar, a aptidão, você não é sempre você nasce com ela, você adquire. Por isso que a palavra de Deus, o judeu, quando a gente entra na casa do judeu, ele tem o mezuzá. O mezuzá tem Deuteronômio 6 lá dentro. E inculcarás nos teus filhos, e conversarás com os teus filhos, e andando, e assentando, e ao deitar, e ao levantar. É imprimir o caráter de Cristo. E é muito romântico vir aqui falar isso. Que lindo! E viver. As arguras de viver. De você imprimir nos teus filhos. Há um preço para imprimir o caráter de Cristo dentro do nosso lar, da nossa família. O Sandro vai conversar agora. Já passou meus 10 minutos, Cris? O Sandro vai conversar agora, porque é muito tremendo. Quando eu firo um princípio, quando eu quebro um princípio do reino, quando eu quebro essa cultura do reino, esse princípio vai me quebrar logo ali na frente. Eu não posso quebrar princípios. Deus tem que agir com sua misericórdia sobre nós, os lares e as famílias, porque vai ser um tempo de transferência antes da vinda de Cristo. E esse tempo de transferência, irmão, é muito mais profundo que os nossos olhos possam imaginar. E Deus, em seu tempo, quer restaurar os lares, as famílias, para que a gente possa, então, transmitir sobre os nossos filhos esse legado. E quando se fala em legado, não se fala só no ensino, é muito mais profundo. Mas é você deixar a missão e que acompanhe ela a autoridade. E isso é um desafio para nós, pais. Quando que Jesus disse para o cego de Betsaida, e olha, quando eu penso nessa passagem, eu falo, Deus, visita-nos com tua misericórdia. Quando eu penso que Jesus voltou lá em Betsaida, mas ele já tinha amaldiçoado aquela cidade. Já tinha, porque aquela cidade não tinha se convertido e aceitado a cultura do reino. Mas Jesus viu aquele cego. E o que Jesus fez? Ele tirou o cego da cidade, tirou da multidão, tirou da cidade e foi tratar com ele. E sabe por quê? Jesus tirou o cego da cidade. Porque Jesus já tinha amaldiçoado aquela cidade, e lá dentro daquelas fronteiras, ninguém mais ia ver a bênção do Senhor. E muitas vezes eu penso, Senhor, que dentro das fronteiras da minha casa, nunca aconteça isso. Não retires a tua bênção de dentro do meu lar por causa da nossa desobediência. E quando Jesus leva aquele cego e restaura, Jesus disse para ele, Jesus não perguntou para ele, Gessé, o que tu está vendo? Não, Jesus não perguntou, você vê? Não. Jesus perguntou, o que você vê? O que nós estamos vendo hoje? Onde estão os nossos olhos hoje? E aquele homem disse, eu vejo homens como árvore, andando. Ai, Jesus, de novo, por sua misericórdia, toca naquele cego.
e calibra a visão dele. E ele diz, agora sim eu estou vendo as pessoas. Como eu tenho pedido para Deus, Senhor, me faz enxergar diferente, me faz enxergar as coisas invisíveis. Eu não quero viver por vista. Então, que o Senhor nesses dias possa ajudar nós como casais, que nós possamos entender as profundezas, para que nós possamos inculcar e conduzir os nossos filhos aquilo que o Senhor tem, porque tem um propósito. Sabe que nesses dias, ali junto com os adolescentes, o Senhor tem nos colocado algo tão tremendo para falar com os pais, e nós estamos, na nossa simplicidade, entendendo algumas coisas de Deus. E Deus nos disse, estabeleçam os seus filhos para cumprir o propósito a qual eu os criei. Falem sobre a herança familiar. Treinem seus filhos a sabedoria. E vocês vão colher conquistadores. Então, que o Senhor nos ajude nesse dia. O Sandro vai concluir a palavra. Glória a Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça, Jesus já fez por nós. Nele, nós somos justos. A paz e a alegria, para termos, nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ter compromisso, precisamos cumprir propósitos que Deus tem para nós. Senão, se nós não formos organizados e responsáveis, não vamos ter paz nem alegria. Quando que Deus chamou Abraão lá da terra onde ele estava, Deus pediu para ele, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então Deus chamou, pediu para ele ir, e lá Deus ia abençoar ele. E nele seriam benditas todas as nações da terra, e quem o abençoasse seria abençoado, e quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Lá naquela terra, ele tinha que sair. Um casamento são 3 coisas também. Você precisa deixar o pai e a mãe, você precisa se unir à sua esposa, e então se tornará. Então, nós precisamos, aí existe uma transformação. Se nós, o jovem, nós, como antes, primeira coisa, a gente sempre pensava em unir fisicamente, mas existe muita coisa além disso. Esse tornar-se é um processo que demora. E esses conflitos, o meu sogro dizia que quando um não quer, 2 não brigam. Então, quando que há briga, os 2 querem. Sem conflito, e não existe possibilidade de uma união sem haver ajustes. Com 2 pedras para se unirem, é preciso que haja ajustes. E esses ajustes são normais. Às vezes, a gente, nesse tempo de Facebook, de tanta internet que só posta sorrisos, lá parece tudo maravilhoso, no dia a dia não é. Então, às vezes, as famílias em casa, nos seus problemas individuais, a família pensa assim, só aqui em casa que tem problema, a família do Joãozinho lá não tem problema, lá é uma beleza. Todos têm. Mas a maneira como nós encaramos, com a responsabilidade que nós encaramos o nosso casamento e o compromisso que temos com Deus, ocorre essa transformação e Ele nos dá a capacidade. A união, essa deixar pai e mãe, então deixar pai e mãe em 3 sentidos. Deixar o lugar, não está mais no mesmo lugar. Deus quer construir uma nova família, Deus quer construir uma nova situação. Economicamente também. Você seja responsável pela tua casa, assuma a responsabilidade na tua casa. Não fica dependendo dos teus pais. E emocionalmente. Deixa emocionalmente os teus pais. Saiba que aquela nova tua família, os problemas vão ser resolvidos ali. Se você não sabe como resolver, peça para Deus, calma, tenha paciência, e aí Deus vai trazer a restauração e a solução dos problemas, porque você precisa deixar um legado para os seus filhos. Deus
o Deus de Abraão disse para Jacó: eu sou o Deus do teu pai. Deus valoriza. Tem na Bíblia vários lugares lá, tem toda a genealogia de Jesus, tem lá fulano, pai de tal, filho de tal, 40 gerações relatadas ali. Por que aquilo? Porque Deus honra os pais. Deus honra a geração. E como é que nós vamos... os filhos são a herança do Senhor. Como que nós vamos fazer, como que nós vamos ser responsáveis pela educação dessa herança que o Senhor nos dá e que nós vamos deixar para o Senhor, porque nós vamos deixar os nossos filhos para Ele. Então nós temos o compromisso de ensinar, guardar. A Bíblia fala que os filhos são como flecha na mão do valente. Como é que você lança uma flecha? Você tem que esticar aquele arco. E para você esticar o arco, você tem que, quando você estica um pouquinho, essa flecha, se você soltar ela, ela já vai, mas ela vai pouquinho. Então você tem que esticar bastante, você tem que treinar, você tem que esforçar, você tem que capacitar, dar aptidão aos teus filhos. E chegar ao momento de você lançar, e aí com firmeza, com direção, esse filho vai ser lançado para um propósito que Deus tem na vida de cada um. Se nós não lançarmos, se nós não treinarmos os nossos filhos a um legado, a uma direção, nós vamos estar sendo relapsos com a herança do Senhor. Então é necessário que nós nos preocupemos com os nossos filhos. O mundo, ele rapidamente, ele vai dar um legado para os nossos filhos, se nós não dermos. Se nós não dermos uma direção para os nossos filhos, e muitos conflitos dentro das famílias acontecem por causa dos filhos. Os pais brigam por causa da educação dos filhos. Acontecem várias situações que o pai tem uma ideia e a mãe tem outra. E aí o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e não pode. Vocês têm que entrar em consenso, têm que dizer os dois a mesma coisa, a mesma direção, o mesmo objetivo, sendo os dois um. Unindo e tornando-se um, como Jesus disse que eu e o Pai somos. O mundo está cheio aí de analista, de comentarista, de técnico de futebol. Cada um tem uma ideia. Se nós não dermos uma firmeza para os nossos filhos, de onde eles buscarem o conhecimento, na faculdade, no colégio, onde na internet, em qualquer lugar que eles estiver, tem 50 lá dando opinião e dando ideia de como que ele deve agir. Mas nós temos a verdade. O único e verdadeiro Deus. Deus, todo mundo adora a Deus. Lá no Japão eles adoram a Deus, o hinduísmo adora a Deus, o shintoísmo adora a Deus, o budismo, todo mundo adora a Deus. Mas o Deus Criador, o Pai de Jesus, aquele que deixou uma palavra, e essa palavra se cumpriu desde o passado, e continua se cumprindo, e ainda vai se cumprir. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus Pai de Jesus que morreu por nós. Então nós precisamos inculcar isso nos nossos filhos, e assim nós deixaremos para Deus uma herança agradável. E nós não precisamos entender todo o futuro. Nós não entendemos, não está no nosso alcance entender todo o reino de Deus, como é que ele é. Não conseguimos. Jesus um dia perguntaram, mas como que é o reino de Deus? Aí Jesus disse, como eu posso definir o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus é como uma semente que um agricultor lança na terra. Ele lança na terra. E aí ele pode estar dormindo ou acordado, o agricultor, essa semente por si mesmo lá, ela germina. Ela germina, ela vira uma planta, e aquela planta vira amadurece, cria um cacho e forma uma semente, e aí o agricultor volta lá e colhe aquela semente. Quem que fez o trabalho? Foi Deus. O agricultor lançou a semente. Nós lançamos a nossa flecha, os nossos filhos, nós fomos lançados como uma flecha, mas Deus faz o trabalho. Que Deus continue abençoando, guiando e dirigindo esse lindo trabalho, e que muitas famílias sejam abençoadas através desse ministério. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês deixassem uma última mensagem. Talvez tenha alguém nos assistindo nesse momento que está na cultura que o mundo tem impingido para os seus lares.
Talvez tenha algum casal nesse momento doente na alma. Talvez tenha algum pai, alguma mãe com um filho adolescente com que vocês muito trabalham aqui na igreja, como a Cris disse, e fora. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem de como esse pai e essa mãe, com relação ao filho, como esse casal angustiado pode instituir na vida deles a cultura do reino. Querido pai e mãe, te alegra o teu coração. Baixa a guarda. Abraça o teu marido, abraça a tua esposa, abraça teu filho. Existe pouco tempo ainda que nos resta. Deixa o orgulho de lado. Deixa toda a guerra de lado. Abraça aí o teu marido, a tua esposa. Celebra a vida. Celebra a vida. É isso que Jesus tem feito por mim e por você, meu filho. Ele veio para nos completar. Não importa toda circunstância, não importa todo problema, não importa toda situação. Olha o que Deus fez nesse dia. Ele fechou tudo para tratar com você. Filho, não perca tempo. Você tem um tesouro. É um adolescente. Os teus filhos, eles são um tesouro. Eles são criados com grande propósito. O que eu tenho para te dizer hoje é: se perdoem, esqueçam, passem a borracha, clamem a Cristo Jesus e diga: Jesus, entra aqui. Transforma nossa casa, nossa família, nosso viver. E Jesus faz, meu irmão, maravilhas. Faça isso, querido. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Há uma vida abundante para você, sua casa e sua família. E nós vivemos de promessas e não de previsões. E há muitas promessas para aqueles que creem. E Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que tenha dito. E tudo que Ele disse, Ele fez e fará. Então creia, creia. Sinta aí a presença de Jesus no teu lar. Sinta o amor de Cristo. Foi por amor. É por amor, meu irmão. É por amor. Glória a Deus. Não dá vontade de concluir, de encerrar esse devocional. Graças a Deus, a presença dele é maravilhosa. O Espírito Santo que você certamente está sentindo aí, você que está acompanhando. Deus é bom. Mas eu tenho também que honrar, né, aqueles que estão enviando, postando. Então vamos fazer mais algumas menções. Infelizmente, se a gente esquecer aqui de alguém, você nos perdoe. Mas vamos mencionar alguns aqui, como disse o Rafael. A Elisângela Schleder aqui está dizendo que eles são amigos do casal Elias e Vanusa, que eles estão acompanhando a live e estão prestigiando aqui esta live para a honra e glória do Senhor. Amém. Quem mais aí, irmão Rafael? Graças a Deus, o Matheus Antunes e a Tainá. A Patrícia Roque disse: Cid Santos, são bênção do Senhor. Amém. Assinamos embaixo, viu? A irmã Carla, a irmã Aline, o pastor Diogo Ros. A irmã Carla disse: tema muito pertinente para nosso momento atual. A cultura do reino de Deus deve ser implantada em nossa casa. Deus é bom. JC Price, bênção de Deus. O irmão Márcio Gonçalves aqui dizendo: olha, que bênção, doutora Cidiane é uma excelente profissional, fui muito bem atendido no seu consultório quando estive em Passo Fundo. Olha aí, ó, Cidiane, Rio Branco, Acre. Lá de Rio Branco, no Acre. Excelentes odontólogos aí, é verdade, já estão fazendo sucesso em Rio Branco, Acre, olha aí, ó, já tem clientela lá. Eita. Mas nada de eles irem para lá, a não ser que o senhor mande, né? São missionários, né? Deus é bom. Quem mais? A Arielle dos Santos, também mencionando que bem, estamos sendo edificados pela palavra de Deus.
Adriana Casarim, Eva Terres, bênção de Deus. Beijão, mãe, Deus te abençoe, intercessora, glórias a Deus pela tua vida. Aqui também o João, a Zelma, Deus abençoe. O Gilceu também, Deus abençoe, ele dizendo aqui que o amor, que nós devemos nos revestir com esse elo perfeito que é o amor, é verdade. Também foi falado aqui, creio pela Elisângela aqui também, que o segredo, antes quando nós falávamos aqui sobre os conflitos, é a oração, é verdade. E como disse o Gilceu aqui, o segredo também, o elo perfeito, o amor, que esse estando presente no casamento, vai embora. Cris, não posso deixar de mencionar o recadinho da Georgia, que disse assim pro Georgia, filha do irmão Sandra, irmã Cidiane: amém, pai, mãe, amo vocês. Graças a Deus, Deus é bom. E com isso, né, Cris, vamos encaminhando para o final. Tem também a irmã Natália Guidini, Deus abençoe, bênção de Deus. Um abração. E quero convidar vocês, sábado que vem, a estar conosco novamente. Como disse o Rafael, nós não dá vontade de terminar, né? Mas nós precisamos cumprir aqui um horário. Mas sábado que vem você é bem-vindo a estar conosco novamente. Eu vou pedir para o irmão Sandro estar fazendo uma oração final e estar apresentando aqui todos os casais, os que aqui estão. Também quero ressaltar a presença do Isaías, da Diana. Deus abençoe esse casal abençoado, os nossos líderes, Vanusa, Elias, e a todos que estão em casa acompanhando essa live e que ainda assistirão. Que Deus abençoe. Oremos então, convido os irmãos que estão em casa a elevarmos nosso coração até Deus e sabermos que Ele ouve a nossa oração. Então oremos. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque podemos aqui compartilhar da Tua palavra e sabemos, Senhor, que Tu tens o controle e o domínio sobre todas as coisas. Sabemos, Senhor, nesses dias tão turbulentos em que vivemos, Senhor, que muitas famílias estão com problemas, Senhor. Sabemos que muitos relacionamentos estão passando dias difíceis e conturbados, Senhor. Mas seja com eles, dado o Teu amor, da Tua paz, e seja com eles dando sabedoria, dando direção e dando entusiasmo, Senhor, para seguirem a sua caminhada até o dia da Tua vinda, Senhor. Assim nós Te agradecemos e louvamos ao Teu santo nome e sabemos que Tu nos ouve e está ao nosso lado e tem a sua mão estendida para nos salvar. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar então louvando ao Senhor. Que o Senhor te abençoe.